poder falar para vocês um pouquinho da nossa experiência é, para mim, um motivo de alegria muito grande. Imaginei de a gente poder fazer um bate-papo, uma troca de ideias, e eu queria só contar para vocês um pouquinho algumas lições que eu aprendi. A primeira delas é que a negociação mais difícil que existe é com a gente mesmo. A negociação mais difícil é consigo próprio. Eu costumo brincar, dizer que quando eu tenho uma decisão difícil para tomar, eu vou conversar com o travesseiro. E na prática, toda vez que eu tenho uma decisão muito difícil para tomar, eu não tomo ela na hora, eu dou uma refletida, vou para casa, penso, e depois de algumas horas, depois de algum dia ou alguns dias, eu decido, e quase sempre essa decisão está amadurecida e filtrada e ela funciona melhor. Na vida, a gente tem muitas escolhas. Todas as escolhas são válidas. Agora, na hora que a gente escolhe um caminho, a gente tem que se ater a ele e tem que seguir ele para frente. Tem que seguir ele até o final. Tem que ser transparente, tem que dividir isso com os nossos colegas, com os nossos colaboradores, de forma que todo mundo saiba para onde nós estamos indo e possam remar na mesma direção. É preciso acreditar nisso. A outra coisa que eu aprendi é que o erro é o melhor caminho para o acerto. É preciso ser muito tolerante e é preciso dar espaço para a gente experimentar. No passado, quando eu comecei a trabalhar, a prática comum era punir quem errava. Isso não funciona mais. Hoje a gente tem que estimular quem erra. Inclusive, uma das grandes diferenças culturais da sociedade brasileira e da sociedade americana está associada ao erro. Aqui no Brasil, é muito comum a gente taxar de incompetente alguém que errou, que falhou, que quebrou. Nos Estados Unidos é o contrário. Nos Estados Unidos, uma pessoa que teve uma experiência mal-sucedida ganha o que eles chamam de um medalhão de honra. Essa pessoa ganhou experiência, acumulou aprendizado. Portanto, errar não é vergonha, errar é aprendizado, errar é crédito. E a gente tem que estimular o erro. O erro é um caminho para o acerto. Eu aprendi que é importante a gente administrar as empresas com um olho no peixe e um olho no gato. É importante a gente cuidar do hoje. E se a gente não cuidar do hoje, não fizer com que as nossas empresas sejam as melhores, fazer com que os nossos negócios sejam os mais produtivos, os mais eficientes, os mais rentáveis, a gente não consegue ter amanhã. Portanto, a gente tem que ser empresas de excelência. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para o futuro, porque se a gente só for uma empresa de excelência, a gente não planeja o futuro e não consegue chegar lá. Então, a gente tem que fazer esse trabalho dual, esse trabalho de, ao mesmo tempo que a gente faz uma companhia de excelência, a gente planeja um caminho para o futuro e constrói esse caminho para o futuro. Outra coisa que eu pude observar também ao longo do caminho é que não existe empresa bem-sucedida sem valores, sem propósito. Se a empresa não tiver propósito, se as pessoas que compõem a empresa não conhecerem, não participarem, não estiverem alinhadas com esse propósito, essa empresa não tem futuro. Eu não conheço nenhuma empresa sem propósito que deu certo. Ao contrário, quase todas as empresas com propósito que eu conheço crescem de forma rápida, exponencial. A grande diferença de uma empresa boa para uma empresa muito boa, para uma empresa excelente, de qualquer tamanho. Pode ser a empresa que o Paulo se referiu lá,
que faz os bolos em casa. E pode ser a Ambev, Embev. A grande diferença é a qualidade das pessoas. Pessoas de alta performance, pessoas competentes, motivadas, alinhadas, fazem grandes empresas. E pessoas assim são pessoas muito difíceis de serem encontradas. São pessoas que precisam ser preparadas. Então, essa é uma lição que, para mim, é muito cara, muito importante, que é um mantra. Eu fico repetindo isso toda hora lá na empresa e buscando com que no grupo a gente tenha gente de alta performance, gente de muita qualidade, para poder ter empresas de alta performance. E falando de gente, outra coisa que fica na minha cabeça são relações de qualidade. É assim que a gente chama as relações entre as pessoas. A empresa tem que ser uma diversão. A gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando. Não pode ser chato, não pode ser um negócio desagradável, não pode ser pesado. Então, a gente tem que fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente alegre, leve, em que as pessoas tenham facilidade de se comunicar, que se sintam à vontade, e as nossas relações têm que ser relações de qualidade. E as relações de qualidade são aquelas que duram, que persistem, apesar de todos os percalços do caminho. Sempre vão haver problemas nas relações, sempre vão ter dificuldades. Isso vale para a empresa, vale para a família, vale para os amigos. Sempre vão haver dificuldades, mas as relações de qualidade são maiores do que esses problemas. E isso depende da nossa atitude. A gente precisa pensar nisso. Pensar, outra lição que fica também muito importante para mim. Conflito. A questão não é ter ou não ter conflito, a questão é como lidar com o conflito. E um dos mecanismos assim que foram muito eficientes e têm sido muito eficientes na nossa empresa e na nossa família é um mecanismo de cooling off, como eles chamam de inglês, de dar um tempo. O professor William Ury, da Universidade de Harvard, que é considerado o maior especialista em negociação do mundo, acabou de negociar na Colômbia a paz com a Farc. Ele tem um vídeo muito interessante, chama Going to the Balcony, em que ele fala que quando a coisa dá aquela esquentada, você pede licença, vai na varanda, dá uma respirada, toma um ar, pensa, e aí você volta e volta mais calmo. A outra coisa que eu aprendi é a gente se preparar para o pior e esperar o melhor. Normalmente, a gente se esforça, mas muita gente fica, não vai dar certo. Eu acho que a postura correta é, gente, se o pior cenário acontecer, o que é que vai acontecer? Está aqui, mapeado. Mas vamos esperar o melhor e vamos trabalhar para o melhor. Em geral, o melhor vem atrás, acaba acontecendo. Eu vou terminar com uma frase que eu aprendi do meu pai e que marcou a minha vida profundamente e que eu queria dividir com vocês. A vida que a gente quer depende do que a gente faz.